Olá, seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar TV. Nós vamos tratar hoje de um assunto muito importante. Eu quero trazer um esboço para compartilhar com vocês sobre o tema Entendendo o processo de Deus para a sua vida. O que é o processo de Deus? O processo de Deus é o tempo em que Deus trabalha na nossa vida, desde as suas promessas até a concretização dessa promessa. Para podermos compartilhar com vocês esse esboço, eu quero usar a história de José no livro de Gênesis, que se inicia ali no capítulo de número 37 e vai até ali o capítulo de número 41, né? Que é desde a visão que Deus dá a ele até a concretização desta visão na vida dele. Bem, observando o texto que conta a história de José, e eu quero aqui resumir essa história de uma forma prática, o Deus que conhece o futuro já tinha visto uma grande dificuldade que a família de Jacó iria passar. E com essa dificuldade, Deus resolve então levantar um dos filhos para poder suprir essa necessidade no futuro, e isso requeria de uma preparação da pessoa de José para que ele pudesse atuar segundo os projetos de Deus para a vida daquela família. Mas é interessante que Deus trabalha na vida de José através de processo. E nós podemos dividir o processo na vida de José em três partes que eu considero importante e que eu quero expor para vocês aqui nesse vídeo. Bem, existem três fases importantes no processo de Deus. A primeira fase que eu considero importante no processo de Deus é a visão. É quando Deus mostra o que Ele deseja fazer na nossa vida. Ao contrário do que muita gente pensa, o sonho que José sonhou quando ainda estava na casa do seu pai, não era sonhos pessoais, não era a vontade de José, não era o desejo de José de vencer na vida, não. Era Deus mostrando uma visão do que ele ia fazer na vida de José. Mas é importante entender que Deus mostra como será o fim do projeto, mas não mostra o processo para José alcançar o que ele estava mostrando naquela visão. Deus não revela os detalhes de como José vai chegar até aquele momento da visão que Deus estava lhe mostrando. Deus não fala de processo, Deus mostra uma visão romântica, porque Deus mostra apenas o final, a conclusão, mas não mostra o meio, o que aconteceu antes de José chegar àquilo que Deus estava mostrando na visão. Por que Deus mostra a conclusão para José? E por que Deus mostra o que Ele deseja fazer na nossa vida antes de fazer? Porque é a visão que vai nos motivar no processo. Deus dá aquela visão para José para motivar José em todo o processo, em todo momento, em toda dificuldade que ele porventura viria a enfrentar. José poderia lembrar que o final seria aquilo que Deus havia mostrado para ele em visão. Então, a visão no processo é muito importante porque ela nos motiva a levantar, a caminhar e a continuar caminhando no processo mesmo em meio à dificuldade. Então, a primeira parte, a primeira fase do processo de Deus é a visão. Deus te mostra o final. Não mostra o meio, mas mostra o final. Por quê? Porque Deus deseja te motivar nesse processo. Segunda fase do processo de Deus é a aprovação. É quando Deus prepara você para os planos dele. É quando Deus prepara você para os planos dele na sua vida. É interessante nós observar que Deus mostra para José o plano e o projeto dele na vida dele, e agora Deus começa a trabalhar na vida de José, preparando José para esses planos, preparando José para
para esse projeto que ele desejava fazer na sua vida. Bem, na provação, na fase da aprovação, na fase do processo chamado provação, é a fase em que o oleiro está trabalhando na vida do barro. É a fase da escola de Deus. E na escola de Deus inclui ser odiado, ser maltratado, ser traído, ser tentado e ser esquecido. Tudo isso José passou. Tudo isso José passou. José foi odiado, primeiro, por ser amado do pai dele, Jacó. Segundo, por receber uma recompensa do pai dele, uma túnica. Mas ele era odiado principalmente pelos seus sonhos e pela visão que Deus havia lhe dado. Então, o processo de provação inclui ser odiado. Ele era maltratado pelos irmãos, foi lançado dentro de uma cisterna, os irmãos comendo pão ali na boca da cisterna, e ele lá embaixo pedindo aos irmãos para que não fizesse aquilo com ele. Então foi maltratado, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido para os ismaelitas, Os seus irmãos traíam. Mas é interessante um fato observar, a gente fala sempre acerca da traição dos irmãos de José. Nós temos que entender que nessa fase do processo, era Deus que estava usando os irmãos de José. Que se José não fosse traído pelos irmãos e vendido pelos ismaelitas, ele não iria para o Egito. E se ele não fosse para o Egito, os planos de Deus não seriam concluídos. Ele não se tornaria governador do Egito. Então você precisa entender que o sofrimento que nós passamos, as traições, os maltratos, ser odiado, ser tentado, ser esquecido, tudo isso contribui para o bem daquele que ama a Deus. Tudo isso contribui para que Deus possa te levar ao local aonde Ele quer realizar os seus planos na sua vida. É importante também entender que entre os irmãos de José, havia os irmãos que queria vender, mas havia ali também Rubens. E o interesse de Rubens não era vender José. O interesse era levar José de volta para o seu pai. E Rubens impediu José de ser morto, mas enquanto ele sai e retorna, nesse período, seus irmãos vendem José para o Egito. O interesse de Rubens era levar José de volta para casa. Existem irmãos que traem e existem irmãos que tentam ajudar, mas é interessante nós observar que mesmo Rubens querendo ajudar José, ele não pôde ajudar José, porque era plano de Deus José ser vendido para o Egito, para lá concretizar aquilo que Deus desejava fazer na vida dele. Então é importante você entender que tudo que você está passando neste momento é um projeto de Deus para te levar ao lugar aonde Ele planejou para a sua vida. Então tudo isso você vai ver, ser odiado, ser maltratado, traído, ser tentado pela mulher de Potifar, ser esquecido dentro daquela prisão por 2 anos. E aqui um pregador trouxe uma mensagem que eu considero importante. Se José não fosse esquecido por 2 anos pelo copeiro, talvez a posição que ele ocupasse era a posição que ficou vaga naquele momento. O padeiro morreu e precisava de um padeiro. E se o copeiro fala para Faraó, com certeza José seria o padeiro. Mas como Deus tinha planos, Deus fez com que o copeiro esquecesse de José por 2 anos. E depois de 2 anos, que era muito mais difícil lembrar, o copeiro lembrou no momento exato. Isso nos faz entender que tudo é no tempo de Deus e na hora de Deus. Você não foi esquecido. Deus apenas está preparando a hora certa e o momento certo para concluir aquilo que Ele tem para a sua vida. Nessa parte do processo é importante você saber que Deus está com você. É importante, aqui teve um erro aqui, é saber que Deus está com você. Então o texto da Bíblia deixa bem claro, e Deus era com José. Ele estava sofrendo, ele estava sendo traído, maltratado, tentado, esquecido,
Mas a Bíblia deixa bem claro, Deus era com José. Ou seja, Deus está conosco nesta parte do processo. Deus está conosco no meio das provações. Deus está conosco, Deus entra conosco dentro da cova dos leões, Deus entra conosco na fornalha ardente de fogo, Deus está conosco nos momentos de provação. Deus não nos abandona durante o processo, mas trabalha na nossa vida. Terceira parte do processo de Deus é a parte da concretização. É quando os planos de Deus começam a acontecer na sua vida. É quando a visão que Deus te mostrou lá no começo começa a concretizar na sua vida. Aqui é preciso você ter maturidade para aprender a lidar com os acontecimentos do passado. José poderia odiar os seus irmãos, mas ele estava maduro. Ele entendeu que Deus, na realidade, que foi Deus quem levou ele para o Egito. Toda aquela provação, toda aquela perseguição dos seus irmãos, toda aquela dificuldade que ele passou como escravo, ele entendeu que fazia parte de um processo de Deus. Então José aqui está maduro. É por isso que Deus concluiu esse plano na vida de José, de tornar ele o segundo homem mais poderoso do Egito. José entendeu que Deus estava apenas usando ele para conservar a nação de Israel, ou o povo de Deus, vivo naquela época de fome e naquela época de dificuldade. Deus apenas tinha levantado José. Os planos de Deus na vida de José não era tornar ele poderoso, mas era tornar ele um instrumento na vida da nação de Israel para que mantesse vivo o povo de Deus. Conclusão. Deus nos mostra os seus planos, nos prepara para eles e nos usa para a sua glória. E aqui tem uma ilustração que você pode utilizar sobre Paulo de Tarso, Gálatas capítulo 1, versículo 17, até o capítulo 2, versículo 1, tá bom? Onde fala acerca da vida de Paulo, que quando Deus chamou Paulo de Tarso, Deus trabalhou na vida dele, preparando para o propósito que Deus tinha determinado para a vida dele. Wisby diz que Paulo ficou 3 anos orando e meditando e encontrando com o Senhor a sós. E começou a trabalhar ali em Tarsos, até o dia em que ele foi chamado para pregar o Evangelho como missionário e ser o apóstolo que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, o apóstolo das missões. Mas ele passou por um processo de aproximadamente 14 anos Deus trabalhando na vida dele. Então você pode contar essa história e pode aprofundar um pouco mais na história de Paulo de Tarso. E chega à conclusão, aceite o propósito de Deus. Aceite o processo de Deus, porque ele é a forma que Deus trabalha na nossa vida, nos preparando para os seus propósitos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Nós temos aqui na nossa descrição um link onde você pode adquirir os nossos cursos e aprender como pregar a palavra de Deus. Tá bom? Eu sei que você tem a mensagem da parte do Senhor, você precisa apenas organizar essa mensagem e aprender como entregar esta mensagem para o povo de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.